Bom dia, pessoal. Agora irei dar continuidade à leitura do livro Teologia da Enganação. Irei ler agora o capítulo 5, intitulado Politicagem e Lavagem de Dinheiro. Antes de mais nada, antes de começar a leitura propriamente dita, eu gostaria de dizer o seguinte: dentro do meio evangélico, existem pessoas tementes a Deus, pessoas sérias que levam Deus a sério. Existem líderes também evangélicos que levam Deus a sério. Existem também, agora não no meio religioso, mas no meio político também, pessoas compromissadas com o bem comum, com o bem-estar social, políticos que realmente pensam na coletividade. Enfim, existe bons políticos e maus políticos, bons líderes religiosos e maus líderes religiosos, bons religiosos e também maus religiosos. Mas independente de qualquer coisa, como eu tenho visto, a igreja evangélica, ela tem muitas das vezes se associado à política. E não há nenhum problema nisso, em buscar uma representação política. O problema é que tem líderes evangélicos descompromissados com a palavra de Deus que estão buscando apoio de líderes políticos ou até mesmo de pessoas que estão ali tentando conseguir um cargo eletivo, que muitas das vezes não estão pensando realmente no bem da coletividade, sim somente no seu próprio projeto pessoal de poder. Então, pelo fato de existirem líderes religiosos, inclusive evangélicos, que se associam a maus políticos ou a políticos mal intencionados, então é por este motivo que eu fiz este alerta aqui no capítulo 5 do livro da Teologia da Enganação, falando sobre politicagem e lavagem de dinheiro, tá bom? Não estou generalizando, mas estou simplesmente falando de algo que eu tenho assim observado no meio evangélico, então para dar uma espécie de alerta para que o povo de Deus possa ficar esperto, então eu fiz esse capítulo 5 no livro, tá bom? Vamos à leitura. Capítulo 5. Politicagem e lavagem de dinheiro. Costuma-se dizer que a política e a religião são coisas sobre as quais não se deve discutir. Respeito a opinião de quem pensa assim, mas discordo de forma enfática de tal conceito. Religião se discute sim, política se discute sim. E principalmente quando a má política, no caso, a politicagem, é levada para dentro da igreja, não há dúvidas de que a política e a religião devam ser alvos de nossos questionamentos e debates. Na realidade, não há como escapar dos tentáculos da política, visto que se temos liberdade de culto no Brasil é porque houve uma ação política a esse respeito. No entanto, existe a boa e a má política. Da mesma forma que existem boas pessoas no meio religioso, de igual modo também existem pessoas bem intencionadas no ambiente político. Mas o objeto de análise desse capítulo será a politicagem, ou seja, a má política dentro do meio evangélico. Nos estudos bíblicos realizados numa igreja, devem ser abordados assuntos diversos, dentre os quais as questões políticas, pois, embora sejamos cidadãos destinados ao paraíso celestial, também somos peregrinos neste mundo material, enquanto aqui estivermos. Por isso, faz-se necessário sabermos lidar com as questões políticas da forma mais cristã possível e não nos deixarmos manipular por líderes eclesiásticos politiqueiros que só pensam no próprio umbigo. Daí a importância desse capítulo na presente obra. Durante um ano eleitoral, há muitos políticos que almejam o apoio de líderes eclesiásticos, pois tais líderes podem induzir as suas igrejas a votarem nesse ou naquele candidato a cargo eletivo. E alguns líderes religiosos vendem o apoio de suas igrejas por uma boa quantia em dinheiro. E de que forma isso ocorre? Em ano eleitoral, tais líderes eclesiásticos fraudulentos promovem diversos congressos e atividades variadas que envolvam uma grande multidão, com a finalidade de justificar a entrada de grandes quantias de dinheiro. Assim, políticos injetam uma grande quantidade de dinheiro na igreja, comprando o apoio político dos líderes eclesiásticos, que lavam esse dinheiro injetado na igreja, justificando a entrada do dinheiro ilícito como se fossem contribuições financeiras fiéis.
Com a afluência de muitas pessoas em tais eventos eclesiásticos em pleno ano eleitoral, não haverá meios de contestar a desculpa de que foram muitos os fiéis que contribuíram financeiramente com a igreja, dando assim um ar de legalidade para o dinheiro ilícito que quer comprar o apoio político de um líder eclesiástico e de sua respectiva igreja, mesmo que a referida igreja não se aperceba disso. Esse mesmo método pode ser utilizado para lavar qualquer dinheiro ilícito, visto que as igrejas geralmente só se preocupam em registrar documentalmente os nomes dos fiéis contribuintes que dão dízimos. Aliás, alguns líderes chegam a proibir que seus obreiros façam campanha para outro político que não seja aquele apoiado pelo referido líder eclesiástico. Diante de tudo isso, acredito que deveria haver uma fiscalização mais rígida no tocante às entradas financeiras nas igrejas, principalmente em ano eleitoral. Com certeza, essa injeção financeira ocorre aos poucos durante o ano eleitoral, combinando com o apoio irrestrito do líder eclesiástico em prol do candidato a cargo eletivo, que não poupou recursos lavados na igreja. A facilidade de se lavar dinheiro em igrejas existe e, por isso, a meu ver, faltam instrumentos de fiscalização eficientes que possam coibir tal prática ilícita. Enfim, a Igreja de Cristo não deve aceitar esse tipo de sujeira e, caso seja identificado algo que se assemelhe ao que citei acima, os cristãos de verdade devem questionar seus líderes eclesiásticos e levá-los até a justiça dos homens, pois os verdadeiros servos de Deus não compactuam com as obras infrutíferas das trevas, conforme Efésios 5:11. Então é isso, pessoal. Tomara que vocês aí tenham gostado desse capítulo 5. Aí vai um alerta para que o povo de Deus fique esperto com as questões políticas quando a igreja é envolvida nisso, principalmente em ano eleitoral. Deus abençoe a todos e até a próxima oportunidade, se Deus assim quiser.